É muito gratificante para mim presidir a esta sessão de abertura da 12ª Conferência do Fórum dos Supremos Tribunais de Justiça dos países e territórios de língua portuguesa. Agradeço, pois, o honroso convite de Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde, Dr. Benfeito Moço Ramos. Estas ilhas têm sido, desde o seu achamento, um espaço de encontro, de diálogo e de convergências, ainda que marcado em determinados períodos por desumanidades, desrespeito e violência. O importante é que Cabo Verde representa hoje a África positiva, de paz, de estabilidade social e política, de inclusividade institucional, que tem a ambição de realizar o sonho da prosperidade econômica e da felicidade humana. Fundamos um Estado de Direito democrático que funciona. Há separação de poderes. As liberdades civis e políticas são respeitadas. O poder judicial é independente. O poder local é democrático e tem assumido crescentes protagonismos nas dinâmicas de desenvolvimento regional e local. Nos 50 anos de independência, os cabo-verdianos construíram os alicerces do Estado, realizaram com sucesso a transição para a democracia representativa, cumpriram em 2015, no essencial, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, tendo o país atingido o nível de rendimento médio em 2007. Cabo Verde tem-se destacado nos lugares cimeiros em todos os principais índices globais e africanos, nos domínios da democracia e da boa governança. Nos próximos 50 anos, temos a possibilidade de, aproveitando-se da experiência, do conhecimento e da sabedoria acumulados nos últimos anos, acelerar o passo e fazer muito melhor na realização da prosperidade e na criação de oportunidades partilhadas por todos. As ordens regionais e mundial estão em metamorfose. Este tempo de transição tem sido marcado por guerras geoestratégicas, migrações, alterações climáticas, extremismos, populismos e iliberalismo. Estamos no fim de uma era dourada, de expansão das liberdades fundamentais, de crescimento econômico e de prosperidade dos países democráticos, industrializados e desenvolvidos do Norte. Nos últimos 35 anos, iniciou-se um processo lento de desgaste dos sistemas políticos liberais, que, afinal, desde sempre, têm tido profundas tensões e tremendas dificuldades em momentos de crise. Os termos de intercâmbio político, econômico e cultural entre a parte industrializada e desenvolvida do mundo e a outra parte têm-se baseado numa provocadora desigualdade e conduzido a situações de bloqueio e de desesperança no chamado Sul Global. A globalização, com a deslocalização de empresas para países com mão de obra barata e outros incentivos, designadamente fiscais, provocou desemprego, perda de rendimentos e redução da qualidade de vida nos países mais desenvolvidos. A classe média tem perdido em toda a linha. Vêem todos os dias os seus rendimentos e a sua qualidade de vida deteriorarem-se.
As desigualdades dentro e entre os países têm aumentado grandemente e são corrosivas e desestabilizadoras para os sistemas de governança democrática. Na verdade, não se vive uma crise da democracia. A democracia é um espaço de divergência e de antagonismos, com possibilidades de entendimentos e de acordos. Apesar das sociedades estarem cada vez mais polarizadas e dominadas pelo imediatismo e de os entendimentos serem cada vez mais difíceis, os processos democráticos têm funcionado com mais ou menos dificuldades, em contextos cada vez mais complexos. A crise que vivenciamos é essencialmente da política e das políticas. O século XX é o do alargamento das liberdades fundamentais. O mundo tornou-se mais igual em termos dos direitos políticos. Os partidos políticos de esquerda democrática e os de centro-direita, que se têm revisado no poder nos países ocidentais, implementaram políticas orientadas para a igualdade de direitos civis e políticos. Os movimentos de esquerda democrática e progressista, nos últimos anos, têm-se concentrado em políticas de igualdade de direitos de grupos minoritários, as chamadas políticas identitárias, que são fraturantes e polarizadores. Todavia, a igualdade de rendimentos e de riqueza aumenta consideravelmente, corroendo as conquistas da classe média e criando enormes dissonâncias entre os governos de um lado e a sociedade civil e os cidadãos de outro, abrindo caminho a descontentamentos generalizados com a política e os políticos. Esse enorme descontentamento tem provocado crises de governança e criado espaços para a afirmação de movimentos extremistas, iliberais e populistas. Tais crises vão fermentar mudanças profundas nos sistemas políticos de diferentes países, nos paradigmas de governança e no relacionamento entre os Estados, reconfigurando as ordens regionais e mundial. Só num quadro de reforço do multilateralismo conseguiremos fazer face aos ingentes retos que se colocam à humanidade, desde as mudanças climáticas ao terrorismo, passando pelas guerras e pelo nível de desenvolvimento das ciências e das tecnologias. Estamos nesta fase de transição e que será com certeza dolorosa, exigindo muita inteligência, pragmatismo e sentido do bem comum das lideranças mundiais. Teremos de necessariamente reformar radicalmente o sistema de governança global e a arquitetura financeira internacional e criar novos termos de intercâmbio no relacionamento entre os continentes e países. No que se refere à África em especial, as relações de subjugação cultural e econômica com as antigas potências colonizadoras mantêm-se no essencial e com sofisticados mecanismos no pós-independência. As instituições políticas e econômicas são, na sua grande maioria, extrativas e as promessas da independência de uma vida mais digna estão ainda por cumprir na maioria dos Estados. Só com lideranças visionárias e transformadoras poderemos construir uma África livre, democrática, moderna, próspera e justa, capaz de assumir um papel relevante na arena internacional e contribuir para a mudança dos termos de intercâmbio com os restantes continentes. Neste mundo em processo de transição, caótico e polarizado, e por isso mesmo muito complexo, é essencial continuarmos a trabalhar para garantir os direitos fundamentais, expandir os direitos econômicos, sociais e culturais,
e abrir caminhos para mais igualdade de rendimentos e de riquezas. Neste século XXI, temos de realizar a divisa da liberdade, igualdade e fraternidade, se queremos um mundo muito melhor para as futuras gerações, baseado no pluralismo de ideias, na discussão entre partes divergentes, na construção de acordos e consensos sobre políticas, na igualdade e respeito mútuo entre os Estados soberanos e na cooperação solidária entre todos os povos do mundo. Só assim conseguiremos, repito, afrontar os enormes desafios que temos pela frente, as guerras, o terrorismo, as mudanças climáticas e as desigualdades sociais e econômicas. A ciência e a tecnologia, designadamente a inteligência artificial, devem ser colocados ao serviço da paz e do desenvolvimento da humanidade. As transições caracterizam-se geralmente por processos caóticos e conturbados. Nesses contextos, a aposta no reforço das instituições e na autonomia da sociedade civil é essencial para a defesa das liberdades e da democracia. De entre todas as instituições, os tribunais sobressaem como traves mestras do Estado de Direito democrático e como garante dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Nunca como hoje precisamos tanto de tribunais fortes e independentes, capazes de dirimir os conflitos existentes na sociedade. Na verdade, os cidadãos e as sociedades queixam-se da morosidade da justiça e, em alguns casos, das dificuldades de acesso. Quando se verificam grandes avanços nas ciências e nas tecnologias informacionais, designadamente da inteligência artificial, as pessoas já não entendem o porquê de tanta demora na resolução de determinados litígios e conflitos pelos tribunais. Aliás, o calcanhar de Aquiles do sistema de justiça, em grande parte do mundo, tem a ver com a morosidade e a percepção por parte da sociedade e dos cidadãos de que a justiça não é igual para todos. Muitos consideram-na excessivamente garantística e formal, perdendo-se em labirintos kafkianos. Há que reafirmar que os processos, para serem justos, devem estar rodeados de todas as garantias. E a forma é também, nesses casos, muito importante. Tendo em conta, todavia, que os tribunais constituem a última fortaleza da democracia e das liberdades e a derradeira esperança da sociedade e dos cidadãos, máxime nesses tempos caóticos e polarizados de transição, é essencial que sejam criadas condições para reformas inteligentes e atuais do sistema, de modo a garantir-lhe celeridade, qualidade e eficácia, adequando aos contextos e às exigências da atualidade. É claro que o crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável depende em grande medida de políticas públicas efetivas das autoridades governamentais a todos os níveis. Mas se os tribunais forem eficientes na execução e eficazes nos resultados, teremos com certeza mais paz e instituições políticas e económicas mais inclusivas, garantindo um desenvolvimento geral mais sustentável. De aí a importância desta 12ª Conferência, que se realiza precisamente sob o signo da eficiência dos tribunais, sociedades pacíficas e inclusivas e desenvolvimento sustentável. Este é um importante espaço de reflexão, de troca de experiências, de partilha de conhecimentos sobre como enfrentar com sucesso os desafios que se nos colocam
particularmente no campo da justiça. Desejo-vos uma boa estadia nestas terras da Morabeza e que os debates sejam enriquecedores para os nossos sistemas judiciais. Declaro aberta a 12ª Conferência do Fórum dos Supremos Tribunais de Justiça dos países e territórios de língua portuguesa. Muito obrigado pela vossa atenção.